A saudação aos irmãos e irmãs que estão presentes na casa e aqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa. É uma alegria recebê-los. Sejam todos bem-vindos. Formados irmãos, que nas terças-feiras as nossas palestras são às 20 horas e o atendimento fraterno às 19 horas. E os domingos, as palestras às 17h30 horas e o atendimento fraterno às 16h30 horas. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligando com a espiritualidade superior, vamos realizar a leitura de uma mensagem através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Em João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é o roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro e companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria, amor materno. Geralmente, quando os filhos se procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensa aflição que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Interpelamos ternura maternal, eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio, é profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos da salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Convidamos a todos os irmãos para a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e aos nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha com seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus exemplos contidos no Evangelho.
que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção dos trabalhos da nossa irmã Eva, que vai realizar a exposição doutrinária. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus. A nossa irmã Eva da Silva Andrade vai nos falar hoje sobre Jesus no lar. Nossa irmã, seja bem-vinda. Boa noite, ainda da tarde, né? Já podemos dar uma boa noitezinha, né? A todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos que também nos acompanham em suas casas através das redes sociais. Agradecemos a Deus e a casa por mais uma vez podermos estar aqui, trazendo junto aos irmãos algumas reflexões da nossa doutrina espírita no nosso cotidiano. Então, hoje nós trazemos esse tema, Jesus no lar, para pensarmos juntos como é que está o nosso amigo Jesus lá no nosso lar. Será que nós convidamos ele diariamente? E somos sabedores que todos nós hoje vivemos as grandes dificuldades dentro dos nossos lares. Os relacionamentos são difíceis. E lá dentro, lá do nosso lar, conforme todas as informações que a doutrina espírita nos passa através das suas obras, nós somos reunidos em grupos para, digamos assim, resolvermos problemas entre nós. E às vezes nós nos perguntamos, mas que problemas? Graças a Deus que nós não temos essa consciência de lembrar quais são os problemas, que são aqueles desafetos, aquelas mágoas, aqueles rancores, e muitas vezes inimigos. Lá no nosso lar, nós aceitamos nesta encarnação, nos ajustarmos para vencermos algumas dificuldades que ainda permanecem no nosso subconsciente, no nosso espírito. E como Deus é bondoso, é maravilhoso e é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Quando nós reencarnamos, nós temos a graça de esquecer estes problemas, digamos assim, né? Então, nós não lembramos, mas nós vamos perceber a grande dificuldade que nós vamos ter de relacionamentos com alguns familiares, alguns colegas de trabalho, alguns amigos da nossa convivência, em grupos em que muitas vezes estamos inseridos, em determinado tempo a gente convive juntos e a gente apresenta muita dificuldade. Então, é aí que nós temos que ter sempre em mente e no nosso coração a ajuda do nosso Mestre Jesus. Quando Jesus se propõe a reencarnar num corpo humano com todas as dificuldades, não haveria mais necessidade dele passar por toda essa dificuldade devido à sua elevada espiritualidade. Mas ele amorosamente vem, ele se prepara muito e muito tempo para reencarnar no processo humano. Então ele vem nos ensinar como é que nós deveríamos agir diante das dificuldades. E quando Jesus percorre as visitas nas casas dos apóstolos, é sempre no lar que ele aconselha, que ele conversa, que ele traz as reflexões do dia a dia, para que nós possamos entender que nós precisamos, sim, caminhar juntos, trabalhar
juntos. Em prol do quê? Em prol do nosso melhoramento e da nossa evolução espiritual. Que esse é o objetivo de nós estarmos aqui reencarnados. Por isso que a doutrina espírita sempre nos alerta, através das suas obras editadas, que nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos a trabalho e a muito trabalho. Então, nós estamos numa empreitada. E vamos fazer da melhor maneira que pudermos fazer. Sempre colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nos dias atuais, a gente vive um turbilhão de dificuldade, em todos os sentidos. E aqui, nesse texto, dessa obra, que nós vamos fazer algumas leituras, ela vai nos dizer justamente que o grande desafio é a convivência humana. Porque nós temos um grave defeito. Nós gostamos e queremos e afirmamos que todo mundo deveria ver, sentir, agir da mesma ótica que nós entendemos. E isso não vai acontecer. Então, é diante desses fatos é que vai ocorrer as dificuldades de relacionamento. E é lá, Jesus vai nos dizer que a verdadeira paz começa debaixo do nosso teto, na convivência com aqueles que nós caminhamos diariamente. Dali, ela vai se expandir para fora. Então, quando nós não conseguimos ter este trabalho de promover a paz no nosso lar, na nossa convivência, nós não vamos conseguir levá-la lá para fora. Porque dentro de todos nós vivemos guerras diariamente, através dos nossos conflitos, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas angústias. E se nós não trabalharmos isso, quando nós saímos da porta para fora do nosso lar, nós vamos levar toda essa incoerência de sentimento. Daí, o que vai acontecer? São as brigas, as discórdias. Às vezes, alguém olha para nós, a gente já diz assim, o que foi? E a pessoa diz, nem está pensando em nós. E a gente já contra-ataca. Por quê? Nós estamos na defesa. Por que eu faço isso? Porque dentro de mim, eu estou com toda essa turbulência. E é por isso que Jesus fala que nós devemos rezar muito, muito, para que haja paz no mundo. Nada adianta nós sair, claro, tudo é válido, mas não adianta nós da porta para fora trabalharmos em prol da paz, se dentro do nosso lar, do nosso trabalho, dos nossos grupos, nós não trabalharmos lá em primeiro lugar. Para que depois isso seja uma reflexão lá fora. E quando a doutrina fala em Jesus no lar, primeiramente nós vamos idealizar assim, a pessoa, a figura de Jesus. Ah, mas Jesus entra na minha casa, faz um milagre. A gente quer que ele entre e resolva as situações. O que tem que entrar dentro da nossa casa é os ensinamentos de Jesus, para que daí sim eu possa transformar o que me incomoda, o que me perturba em milagre. Aí vai ocorrer a transformação. E é através do quê? Da oração, da meditação, do culto do evangelho no lar. A espiritualidade nos diz que quando nós fazemos o evangelho no lar, desce sobre o nosso lar, sobre todos os lares próximos, da rua, do bairro, enfim, desce a luz do amor, a luz da paz. E cada irmão é atingido por esse amor e essa bondade. Então, é isso que Jesus vai nos ensinar, a trabalhar dentro dos nossos lares. Toda essa dificuldade para que ele possa entrar.
E diante dos momentos que nós vivemos hoje, da correria, nós estamos deixando Jesus para o lado de fora. Por quê? Porque é muito mais fácil nós negarmos o enfrentamento que devemos ter diante das dificuldades do que aceitar. Porque eu não sei como nós fomos conduzidos de uma maneira que temos em mente e no nosso coração que as famílias deveriam ser perfeitas. Sempre a família do vizinho é que é a perfeita, a minha é que tem problema. Que a vida seria uma tranquilidade. Então, isso se criou uma maneira de pensar que não nos ajudou a entender que isso vai ocorrer se nós trabalharmos dentro de nós estas dificuldades e trazermos os ensinamentos de Jesus diariamente do meu lado. É fácil? Não, é muito difícil. Como que vai ser fácil se eu tenho aquele filho que me desafia, aquele irmão que me desafia diariamente? Costumamos dizer, para quem tem mais que um filho, né, sempre vai ter a ovelha negra. E nós ficamos em cima da ovelha negra, porque ele tem que fazer isso, porque ele tem que fazer aquilo, porque ele tem que fazer aquilo. Quando é que nós pensamos, será que esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse irmão, esse esposo, essa esposa, seja o grau de parentela que ela venha ter conosco? O que foi mesmo que eu fiz no dia de ontem para ele? E que eu quis recebê-lo nesta posição para nos ajustarmos? Às vezes é mais fácil a gente dizer, não, vamos largar de mão, esse não tem mais jeito. Sem nos darmos por conta que quando nós soltamos a mão, a nossa dívida vai aumentar muito mais para uma próxima convivência, talvez em situação bem mais difícil. E isso que os nossos mentores sempre nos dizem através das obras, que quando nós estamos na ânsia da reencarnação, nós queremos resolver tudo, e eles nos dizem que isso talvez meu irmãozinho não vai conseguir, vamos aliviar. Não, mas eu vou dar conta. Não, mas eu quero, e a gente implora que eles nos aliviam. Então, imagine se nós tivéssemos que receber tudo aquilo conforme o nosso pedido lá do outro lado. Ah, nós não teríamos, e nós vamos explodir, como se diz. Então, eles nos deram ainda uma suavidade em nossas dificuldades. Mas primeiro eles nos deram o nosso modelo e guia, que foi a ensinar a amar, a perdoar. E aqui ele vai fazer uma belíssima reflexão, que daí nós vamos entender quem são os nossos inimigos. E às vezes nós pensamos que o nosso inimigo está lá do outro lado do estado, da cidade, e o nosso inimigo está debaixo do mesmo teto. Nosso inimigo de ontem, que eu talvez tenha prejudicado muito ele. E eu estou com ele, sob minha tutela, nesta caminhada, como seja o grau que ele tenha vindo, para nós nos ajustarmos. Ele precisa de mim e eu preciso dele. Então, quando Jesus vai entrar no nosso lar, nós vamos começar a ter esse entendimento. Mas nós queremos assim, não, mas eu rezei hoje, eu estou rezando, a gente costuma dizer, mas quanto mais rezo, mais assombração aparece. Graças a Deus que a assombração aparece, porque ela está vindo à tona o que eu tenho que resolver. E eu tenho que continuar trabalhando a minha fé, seja através do evangelho, através do terço mesmo, para o católico, para qualquer segmento que pregue a palavra de Jesus, que nos ensine a nos tornarmos melhor, vai nos ajudar. Por isso nós não podemos dizer, somente aqui é que vai ter salvação. Claro, conforme os nossos entendimentos, nós vamos nos identificar com determinados segmentos,
mas todos aqueles que nos ensinarem o amor de Cristo e nos ensinar aquilo que ele veio pregar, para que a gente, porque ele sabia o que vinha depois. Por isso que ele vem. Ele vem para nos ensinar, ele não vem para dizer, ele vem mostrar como é que nós deveríamos caminhar dentro do nosso lar. É lá, é dentro ali de 4 paredes, é que a nossa caminhada se inicia diariamente, desde a nossa reencarnação. Há toda uma programação na nossa caminhada, na nossa jornada. E nós trouxemos essa obra do nosso irmão José Carlos de Lucas, uma obra maravilhosa, O Mestre do Caminho. Quer dizer o quê? Quem é o mestre do nosso caminho? Jesus. É ele que vai nos ensinar, que nos vai dizer. E nesse capítulo 15, com o título de Jesus no Lar, ele vai nos falar muito sobre a família, que é a nossa conscientização, que é o nosso laboratório diário. É regar todo dia. Regar as nossas plantas que recebemos, com todo o amor e carinho. Difícil, difícil. Mas pensar sempre, Jesus veio me ensinar. Alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Para que eu, no final da minha caminhada, eu possa ter cumprido o principal objetivo, que é a minha evolução, através de todo esse burilamento espiritual da nossa caminhada. E Jesus começa com essa citação desse livro do Jesus no Lar, pelo espírito Neio Lúcio, que quem psicografou foi Chico Xavier. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Quem que ensina? Jesus. É uma das falas que ele traz para o nosso ensinamento diário. A vida em família nos permite enfrentar um dos maiores desafios da nossa existência. Então, o nosso desafio não é eu conquistar uma vaga no meu emprego, eu adquirir uma casa, eu comprar um carro do ano, que nós costumamos muito ir para esse lado. Nada contra. Isso é consequência da nossa caminhada, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E aqui ele nos diz que o maior desafio da existência é o da convivência. E realmente, se nós formos pensar, meus irmãos, é muito difícil mesmo. É fácil conviver com os bonzinhos, né? Com aqueles que não nos dão problemas, que não nos desafios, aqueles que são amorosos, mas aqueles que nos cutucam diariamente, que nos enfrentam, que a gente fala uma palavra, nos devolvem 10 de volta e a gente diz, e daí aí a gente descarrilha, né? Um monte também de elogios, porque, eu não vou aguentar isso, imagine, que o certo seria fazer o quê? Nós termos a força de silenciar a nossa mente e fazermos uma prece em favor desses irmãos. Isso não é inferioridade, mas o que a gente diz? Onde é que está nosso orgulho? Eu não vou me rebaixar, imagine, se eu vou aguentar isso. E a gente ouve muito. Falou, levou. Toma cá, leva lá. E nos orgulhamos disso, porque a gente faz isso uma marca, porque eu sou assim. Quando a gente tem essas atitudes, realmente, a gente pode dizer, eu sou assim, uma pessoa que não estou conseguindo vencer o que eu me propus. Aí é a hora de eu pedir socorro para Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Como conviver com pessoas que, no mais das vezes, são totalmente diferentes de nós? Olha o que ele nos diz aqui, o Espírito Neio de Luz. Tem visões de mundo diversas e interesses distintos dos nossos. Quer dizer, o interesse deles é totalmente diferente do nosso.
Dentro do lar, encontramos familiares afins, mas também familiares que não enxergam a vida sob a nossa ótica. Então, tem aquele que vai concordar totalmente conosco, combinando, sentando, combinando, vamos fazer assim, né? E tem aquele, não, isso eu não quero. A gente diz, mas saiu totalmente avesso. Graças a Deus, que Deus é tão bondoso que ele equilibra. Esse amoroso é um espírito que se propôs a caminhar conosco para nos auxiliar a enfrentar esse que está difícil, que está no nosso caminho. E aqui ele vai fazer uma citação de Hermínio Miranda, que foi um escritor e um estudioso também do espiritismo. A família é o campo de provas onde encontramos amigos e desafetos. Os primeiros nos trazem a sua afeição num relacionamento agradável e construtivo. É facílimo amá-los. Os outros não. São pessoas difíceis que inconscientemente guardam de nós rancores ainda não superados. Olha o que nós devemos ter feito para eles, né? Ou mágoas que não conseguiram vencer. Por isso que é importante que a gente trabalhe, enquanto a gente puder, a gente ir se libertando dessas mágoas, das pessoas, essas raivas, esses dissabores que a gente costuma adquirir, conviver. É muito mais difícil amá-los, convertendo sua atitude negativa por nós em um relacionamento afetivo desarmado e genuíno. Mas, mais uma vez, nos lembramos do que Cristo, que tudo sabia, alguém nos diz, tudo sabia, previa e aconselhava. Então, ele já sabia o que ia acontecer. Então, por isso, os seus conselhos. Amai vossos inimigos, diz ele em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Amai os vossos inimigos. A gente não sabe que inimigo foi ontem e que eu talvez tenha sido o maior inimigo daquele irmão. Por isso que eu pedi a presença dele nesta encarnação. Como ele fala aqui no texto. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E a gente quer distância, não pode nem enxergar. Bendizei aos que vos maldizem e rogai pelos que vos maltratam. Que a gente não perca a esperança e a fé de pôr em prática todo o ensinamento de Jesus com aqueles irmãos que estão conosco, que estão nesse desafio diário. É um grande desafio a existência humana, se não a maior de todas. Olha o que ele nos coloca aqui. A harmonia em família exige o encolhimento do nosso egoísmo, para que haja espaço também para o outro sobreviver. Então, é aquilo que falávamos antes, né? Diante das situações que nos são colocadas, que a gente saiba silenciar em algumas situações, isso não é ser diminuído, não é feio, não é ser menos, muito pelo contrário, é aprender a refletir, a respirar, a fazer uma prece em pensamento, é manter a calma, que é aquilo que ele nos quer falar aqui dessa maneira. A vida em família é um tratamento espiritual, olha só. Então, nós estamos nos tratando mesmo. E a gente, às vezes, vem no centro pedir ajuda, mas lá dentro da nossa casa eu não faço o que diz a orientação aqui no centro, a orientação do Evangelho, porque o meu egoísmo fala mais alto. Por isso que ele nos fala aqui. Se soubermos aproveitar a experiência, sairemos pessoas melhores e o mundo também ganhará com isso. Porque nós somos todos uma energia só. Então, se nós vibrarmos amor, certamente as coisas ali fora se tornarão melhores.
Agora, se nós vibrarmos raiva, ódio, conflito, aquele horror que passa, aquele turbilhão que passa dentro de nós, diante das situações, aquilo eu vou emanar ali fora. Então, é isso que vai acontecer. Por isso que quando Nossa Senhora aparece, que ela pede, né, para que as famílias rezassem o terço todos os dias. Significa o quê? A doutrina espírita nos diz, vamos ler o Evangelho, vamos fazer o Evangelho no lar. É oração para a gente vibrar a energia de amor, para poder ajudar todos esses irmãos que vêm com essas dificuldades de relacionamento. Então, quando nós vibramos isso, eles são envolvidos nessa energia, eles vão conseguindo também aprender a ouvir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Que é o que ele nos diz. A ideia de que a paz no mundo começa dentro do lar fica muito claro quando se constata a frequência com que levamos para fora os conflitos vividos no âmbito da família, né? O nosso papel é estar ao lado desses irmãos, não contra eles, incentivando-os a crescerem e a se realizarem, aconselhando-os antes os perigos da vida e elogiando também nas suas conquistas e auxiliando-os quando também fracassarem. Então, quando também as coisas não dão muito certo, que a gente não aponte o dedo, não critique, mas que a gente saiba, como diz Jesus, amar os vossos inimigos e orar por eles. Significa o quê? Olha, vai dar tudo certo, vamos ter calma, outro dia será melhor, vamos fazer uma prece, vamos ler uma página do Evangelho, vamos ver o que saiu no Evangelho para nos dizer, para nos auxiliar. Vamos auxiliar eles. Sabemos que não é nada fácil, mas quem é que disse que ia ser fácil? Quando nós aceitamos receber esses irmãos conosco. E não vamos esquecer nunca que ontem, talvez, eu tenha prejudicado muito ele. E hoje eu pedi, nesta encarnação, a companhia dele. E talvez ele não saiba lidar com a dificuldade. Mas nós vamos buscar e vamos ajudar, como ele fala aqui, auxiliando-os quando fracassarem, né? Elogiando-os nas pequenas conquistas quando melhorar. Ó, que bom que está diferente, né? Isso é uma energia de amor, vai ajudar os nossos irmãos. André Luiz também nos fala, use a gentileza, mas de modo especial, dentro da própria casa, e experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Olha o puxão de orelha que André aqui nos dá. Quando chega a visita, nós fazemos o melhor. E com os nossos, E aqui ele nos diz, vamos tratar os nossos familiares como nós tratamos as visitas, aqueles amigos queridos que vão até a nossa casa, que a gente convive, né? E aqui também ele nos alerta. Em casa, geralmente, nos despimos daquele verniz social, né? Por isso que quem diz assim, quem vê cara, não vê coração, muitas vezes, né? Que nos torna mais polidos fora do lar. Acabamos sempre tratando melhor os distantes do que os próximos. Ah, mas aquela pessoa que veio lá na minha casa, aquele amigo que nós saímos, que nós conversamos, nós somos muito dóceis, nós nos colocamos à disposição para ajudar muitas vezes, enquanto aquele que está lá dentro da minha casa, eu esqueço. Eu tenho outro tratamento, como o André aqui fala, perdemos o verniz. Daí, né? Por isso, irmãos, trazer Jesus para o lar
é a maior bênção que podemos ter em nossa família. Jesus no lar é a aceitação dos familiares, é a gentileza no trato, é o companheirismo na luta de cada dia, é a cooperação para que cada um realize seus sonhos, é a oração em casa, é perdoar, é pedir perdão, é não se cansar de conversar, é fixar-se ao lado e tentar melhorar a cada dia. É ter paciência diária diante das contrariedades. Enfim, é encontrar a alegria de servir as pessoas que Deus colocou em nosso caminho, sabendo que elas precisam de nós, tanto quanto nós precisamos delas. E às vezes a gente costuma dizer assim, quem precisa de você, de mim é você, eu não preciso de você, principalmente às vezes nós como pais costumamos falar essas bobagens, né, dos filhos, eu não preciso, precisamos porque nós não sabemos de manhã, e talvez o nosso acerto de conta vai ser daqui lá bem no finalzinho das nossas encarnações, ali é que a gente vai ver, às vezes, as coisas acontecerem, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, se realmente nós trabalhamos no nosso dia a dia. Levar a mensagem de Jesus para o lar é transformar a casa no primeiro templo e escola da alma. Olha a profundidade dessa mensagem. Levar a mensagem de Jesus para o lar é transformar a casa no primeiro templo e escola da alma. É ali que nós vamos aprender a lição, que nós vamos passar de ano, como se diz, ou nós vamos reprovar. Que nota nós queremos ter até o final da nossa caminhada com aquelas pessoas difíceis que estão caminhando conosco? Qual é a nota que nós queremos? Queremos ficar abaixo da média? Queremos ficar ou acima da média? Qual é o nosso esforço? Como ele diz, a escola da alma, né? É um convite diário para cultivar a paz, a compreensão e o amor fraternal entre quatro paredes, base de uma sociedade harmoniosa. Quando Jesus visitava a casa de Simão Pedro e dos outros apóstolos, ele aproveitava o interior do lar para semear os ensinamentos divinos de forma amorosa e acolhedora. Ele nos ensinou que a harmonia das nações começa na tranquilidade sob o teto que nos acolhe. Ele nos ensinou que a harmonia das nações, quer dizer que a harmonia dos povos, das famílias, família da minha avó, bisavó, irmão, tio, tudo, ela começa na tranquilidade sob o teto que nos acolhe. E através de que forma isso vai ocorrer, meus irmãos? Através das nossas reflexões diárias, do nosso esforço de aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus. Aquilo que nós conseguirmos já é uma bênção. Se eu conseguir me reeducar e não apontar os defeitos de ninguém, se eu conseguir isso, mas que os outros eu não estou conseguindo, eu já estou conseguindo uma nota boa. O que significa o quê? Que eu estou me esforçando. Eu estou em conexão com os ensinamentos de Jesus. E Ele está me ajudando. Por isso, diante de qualquer dificuldade, que a gente saiba silenciar a mente e elevar o pensamento a Jesus e pedir o socorro necessário, a orientação divina diante daquelas dificuldades que tanto nos faz sofrer, que tanto nos desafiam. E que muitas vezes
Passamos noites e noites pensando, chorando com as dificuldades que a gente muitas vezes não vê saída. Seja da doença, seja na briga, seja na intriga, seja no que seja. Nós estamos para vencer e, principalmente, fortalecer a nossa fé nos ensinamentos do nosso Mestre. Isso é ter Jesus conosco, é levar Jesus diariamente, como o texto nos fala, para dentro dos nossos lares, através dos seus ensinamentos, para que possamos vencer as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. E sabermos que todos nós, em algum momento, nós estamos enfrentando uma guerra espiritual, e os nossos inimigos, como Jesus fala, e a espiritualidade nos ensina, eles não querem que vençamos essas dificuldades, eles querem que fracassemos. Mas se tivermos a fé convicta nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que veio para orientar a humanidade, nós vamos vencer. Vamos sair um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Façamos de Jesus um membro da nossa família, através dos ensinamentos que ele nos trouxe. E para encerrar, meus irmãos, eu trouxe a prece de Emmanuel, do Pai Nosso, que é uma oração belíssima, que Jesus nos ensinou, para que a gente possa fazer diariamente, seja do jeito que nós formos aprender a fazer. E esse Pai Nosso, na visão espírita, é belíssimo também, nos leva a uma reflexão profunda. Então, é uma prece que Chico psicografou através de Emmanuel. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dúvidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Agradeço pela atenção dos irmãos, que Jesus e Maria nos acompanhem hoje e sempre. Agradecemos a nossa irmã Eva pela sua excelente exposição feita no dia de hoje, nos esclarecendo que a forma como nós temos que levar Jesus para o nosso lar, dentro do nosso coração, para termos uma vida mais regrada e com a possibilidade de evoluirmos nesta existência. Convidamos os irmãos para novamente levar os nossos pensamentos a Deus, o Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa. Pedimos a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes de vício. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram com dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que sempre disponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta.
Rogamos pela paz mundial, ao despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médios para se dirigirem para a frutificação das águas, com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos. E os que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Todos nós, unidos em um só pensamento, colaboremos com os derivativos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas. O passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, o acolhimento, respeito, a receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e em meditação. Todos continuem com seus pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebamos a energia do passe através dos nossos irmãos trabalhadores, os quais nós convidamos para iniciarem o passe assistido pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnados ou desencarnados, de acordo com seu merecimento. Cada irmão, cada irmã, faça suas preces mentalmente, de agradecimento, reconhecimento a Deus e a Jesus. Faça os seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Assim seja. Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes, aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pelas páginas do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro, desejando uma ótima semana, com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Assim seja.